Fala pessoal, meu nome é Michael Douglas, sou especialista em treinamento funcional e teoria do treinamento físico. Hoje nós vamos falar sobre inibição e fraqueza muscular, rigidez e encurtamento. Quais são as diferenças entre eles? Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre esses conceitos para a gente poder colocar em prática com os nossos clientes, que é de suma importância a gente entender. Então pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos só falar sobre uma coisa muito simples, só que muitas pessoas me perguntam nos meus cursos, muitos alunos, muitos clientes estão sempre perguntando a diferença sobre músculo rígido e músculo encurtado, sobre um músculo fraco e um músculo inibido, porque eu sempre estou falando, você não tem um músculo encurtado, você tem um músculo rígido. E é algo simples, fácil de entendimento, mas que faz muita diferença na hora de prescrever um exercício, na hora de você analisar a posturologia do seu cliente, para você analisar realmente como o seu cliente está se comportando no meio, certo? Bom, vou mostrar de uma forma simples para vocês. Nós vamos pegar esses elásticos aqui. Pensa que esse elástico aqui é uma musculatura, que ela é uma musculatura num padrão normal, ou seja, ela tem uma flexibilidade até excelente, podemos dizer assim, ela realmente aceita a força que eu estou exercendo sobre ela, certo? Então esse elástico aqui é um músculo numa posição neutra, né? Então ele não está nem alongado demais, nem encurtado demais, ele está numa posição que é uma posição padrão excelente para movimento. Beleza, aí nós vamos para um elástico com uma tensão um pouco maior, que a gente considera como se fosse rígido, certo? Porque ele movimenta, mas vocês conseguem perceber que eu ainda tenho que fazer um pouco mais de força nele para ele poder movimentar. E eu sempre, quando eu relaxo um pouco a tensão, ele me puxa na sua posição inicial. Então, esse seria uma musculatura, né, nesse TheraBand aqui, uma musculatura rígida. Tá aí, um músculo encurtado. Um músculo encurtado já seria esse TheraBandzinho aqui, esse mini band, né? Esse mini bandzinho aqui, que eu tenho que fazer muita força, fazer muita pressão nele para conseguir ter um pouquinho de deformidade nessa estrutura. Então, tem que fazer um pouco mais de força nela para ela poder se movimentar, certo? Colocando isso em prática, vamos para um bíceps, por exemplo. Então, é algo que fica mais fácil de entender aqui. Um bíceps, por exemplo, nessa posição aqui, ó, vamos para uma musculatura, uma posição padrão. Então, ele está lá, ó, origens e inserções, né? E eu consigo fazer o movimento, olha lá, ele estende o cotovelo dele, a fossa do olecro dele lá encaixadinho e tal. Consigo fazer o movimento com facilidade, ele tem uma amplitude excelente. Músculo rígido, vamos lá, esse é o rígido. Músculo rígido, galera, aí como a gente vai apresentar esse músculo rígido? Esse músculo rígido, muitas das vezes ele é produzido, ele ocorre quando a pessoa tem, por exemplo, excessos de exercícios para bíceps, por exemplo, muito trabalho de bíceps, sem trabalhar, por exemplo, a mobilidade, a flexibilidade daquela articulação, daquela musculatura, né? E, consequentemente, ele fica um pouco mais rígido, mais tenso. Então, toda vez que eu percebo o meu cliente lá, ele está com a musculatura um pouquinho mais flexionada, assim, ó, o cotovelo dele, a articulação está um pouquinho mais flexionada, você consegue perceber, ou às vezes um pouquinho rodado, que vai depender da cabeça do bíceps aqui, se é a cabeça longa ou a cabeça curta do bíceps, que ela tem duas porções, né? Então você consegue perceber de certa forma ou um pouco de rotação interna ou um pouquinho do cotovelo flexionado, certo? Só que quando você vai fazer o movimento de extensão, ele fica um pouquinho mais rígido, né? Você vai fazer a extensão do seu braço ali, do braço do seu cliente, e ele acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, fica um pouco mais rígido. Não fica um movimento
retilíneo, fica um movimento fácil de ser gerado, acaba tendo um pouquinho de tração ali. E como eu disse, às vezes é por fazer muitas contrações, às vezes é por não dar descansos, intervalos suficientes, né? Não trabalhar as mobilidades e tudo mais. E isso acontece com frequência com os nossos clientes. O músculo encurtado, aí, por exemplo, quebrou a tíbia ou a fíbula, por exemplo, tíbula e fíbula, quebrou o rádio a una, por exemplo, e às vezes tem que ficar com ele engessado, ou até mesmo o húmero, por exemplo, teve que ficar engessado e o braço fica nessa posição. E, como nós já sabemos, né, o músculo, ele se forma, ele se acompanha, ele se adapta à posição que ele mais fica. Então, ele não é igual uma mola que você dá pressão nela aqui hoje, daqui a um ano, quando você soltar, ela volta na posição inicial. Não, ela se molda naquela posição, né? A musculatura se molda. Então, o que vai acontecer? Quando você tira o gesso, por exemplo, ele fica encurtado, fica ali travado assim, ó, certo? Então, ele fica muito, muito, muito rígido. Então, isso é considerado uma musculatura encurtada. Tá, então é só dessa forma que eu vou conseguir perceber quando está muito flexionado? Não, temos uns parâmetros facinhos de conseguir entender sobre isso. A gente vê isso muito nas minhas avaliações posturais com meus clientes, eu sempre estou avaliando isso. Questões de posturologia, você consegue entender mais fácil sobre isso, que são padrões básicos, que é o que? Se a articulação do cliente faz o movimento de forma fisiológica, sem nenhuma rigidez nela ali, sem nenhuma estrutura travando, podemos dizer assim, né, meio encurtado, meio que firme demais, você consegue perceber que ela não tem uma musculatura encurtada. Exemplo, uma flexão de quadril na passada, né? Na passada da caminhada. Vou fazer uma flexão de quadril na passada da caminhada, que é algo comum, né? Tem que fazer em torno de 45 graus de amplitude ali de flexão de quadril para conseguir colocar calcanhar e médio pé e transferir para a passada da caminhada. Se eu consigo ficar com o meu joelho estendido, totalmente estendido, e fazer essa passada dessa forma, eu não tenho uma cadeia posterior encurtada. Não posso dizer que aquela cadeia posterior está encurtada. Agora, eu quero que você levante mais, faça mais flexão de quadril, até, por exemplo, até ela subir a 90 graus. Aí, quando ele vai fazer esse movimento, ele acaba flexionando. Opa, passou da amplitude fisiológica. Passou da amplitude fisiológica e ele flexionou. Então, ele é rígido. Ele é uma musculatura rígida, que depois de algumas amplitudes fisiológicas, ele foi passando e acabou tendo uma contração ali involuntária e ficou rígido, né? Ele acabou ficando fixo ali. Então, aí eu consigo perceber a diferença do músculo encurtado com o músculo rígido, numa flexão de quadril. Então, todas as articulações, todas elas, nós temos amplitudes fisiológicas básicas, mínimas, para a gente poder considerar que aquela amplitude ali é uma amplitude favorável e necessária para fazer os movimentos básicos do corpo humano. Passado daquilo ali, aí se transforma em movimentos com maiores amplitudes e aí, se ele tem uma rigidez, né, se ele tem uma dificuldade naquele movimento, aí ele é um músculo rígido. Então essa é a diferença para você entender. Se não conseguiu fazer um movimento fisiológico, aí nós precisamos, que na posturologia a gente entende muito sobre isso, os movimentos fisiológicos de cada articulação, que aí você sabe se ela está sendo suficiente ou não, certo? Então isso é músculo rígido, músculo encurtado.
Então, como nós vimos aqui sobre... Passou o carro. Então, como nós vimos aqui sobre músculo encurtado e músculo rígido, assim nós podemos agora passar para músculo inibido e músculo fraco, que precisamos saber sobre esses termos, né? Rígido e encurtado, para entender sobre inibido e fraco. Posso dar certeza que vários clientes de vocês já chegaram para vocês e falaram: eu tenho o meu abdômen fraco, minhas pernas são fracas. Enfim, sempre falam de alguma musculatura, alguma articulação fraca. Mas o que muitas das vezes eles têm são músculos inibidos e não músculos fracos. Vamos lá, para entender sobre isso é simples. Se nós vimos que nós temos aqui um bíceps encurtado, rígido, por exemplo, ou encurtado, tanto faz, né? Rígido ou encurtado, em contrapartida, o que ele vai fazer? Ele vai deixar o tríceps, que é o seu antagônico, inibido. Por que ele fica inibido? Porque ele vai ter que fazer uma ação contra uma carga, por exemplo, na polia ali, ele está fazendo força na polia e tal, num crossover, fazendo extensão ali de cotovelo, né? Só que ele tem que fazer isso contra uma resistência de um músculo rígido ou encurtado. Aí você percebe, por exemplo, o seu cliente fazendo extensão de cotovelo lá nas paralelas, por exemplo, e ele não consegue estender por completo o cotovelo, ele fica sempre com o cotovelo um pouquinho flexionado. E isso nada mais é do que esses termos de músculo encurtado e músculo rígido. Se ele está encurtado e você está rígido, ele vai inibir a ação do meu antagônico, né? E para tirar essa inibição, nós temos que trabalhar o músculo que está exercendo essa tensão, essa carga contra o antagonista. Muitas vezes os meus clientes de posturologia, os alunos que vêm fazer os cursos comigo, presenciais, eles relatam isso e eles têm essas rigidez e nós mostramos na prática para eles como fazer para entender e trabalhar isso com o máximo de entendimento sobre posturologia, porque assim as articulações vão estar em padrões normais e seu cliente pode trabalhar com facilidade os exercícios. Por que precisamos entender isso na prática? Porque é o seguinte, se nós estamos lá com um músculo rígido, vamos encurtado, o músculo encurtado ele não consegue fazer uma passada, uma simples passada de uma caminhada de forma linear e fluir o movimento. E o que ele vai acabar fazendo? Compensando com outras articulações, compensando com outras musculaturas. Um simples caminhar dele, ele vai compensar. Mas vamos supor que é um atleta de algum esporte que precisa de uma amplitude maior, de um chute ou de um agachar mais profundo, e ele não consegue fazer o movimento. Ele começa a compensar, a usar outras musculaturas também, para poder fazer o mesmo movimento que foi proposto. E isso acaba criando sinais mecânicos, né, neuromecânicos, de que aquele movimento tem que ser daquela forma. Aquele movimento tem que acionar aquelas musculaturas. E não a musculatura que você estava tentando focar. Então, um exemplo, eu vou fazer uma passada, meu músculo está rígido, eu vou fazer uma passada, e sempre que eu fizer uma passada, eu vou ter que fazer uma rotação da minha pelve, uma rotação interna da minha pelve, uma retroversão pélvica. Então, eu sempre estou fazendo esse movimento aqui com o quadril, né? A pelve aqui, fazendo esse movimento para compensar um encurtamento. Sempre que eu for chutar no Muay Thai ou no Karatê, enfim, todos
os esportes que tem chutes, ou uma bailarina vai tentar jogar a perna mais alto, ela sempre vai começar a fazer uma inclinação do tronco para compensar aquela rigidez muscular. Então, por que eu preciso entender isso? Para poder trabalhar da forma certa os alongamentos, os trabalhos de mobilidades, para saber quais musculaturas que iriam acabar compensando e em quais amplitudes que iria estar compensando os movimentos. Bom, falei de músculo inibido, mas não falei do músculo fraco, né? Porque músculo fraco, raramente, pessoal, nós da área de educação física, nós vamos achar um cliente que tenha um músculo fraco. Por quê? Porque se esse músculo estiver fazendo 30% da sua capacidade de força, ele já consegue fazer as ações fisiológicas e básicas do corpo humano. Vamos dar um exemplo clássico que todo mundo fala do transverso do abdômen. Ah, professor, meu abdômen é fraco. Vamos pôr que esse aqui agora é o fraco. Ó. Meu abdômen é fraco, ele é fraquinho. Eu vou fazer abdominal, eu fico fraco, eu não consigo. Na verdade, ele não é fraco, de novo, ele é inibido. Porque se ele fosse fraco, ele não conseguiria fazer os 30%. E qual que é o 30%? Primeiro, se você está em pé, na posição ortostática, em pezinho, você não tem esse músculo fraco. Você já conseguiu ficar em pé, você consegue se manter em pé contra resistências, então você não tem esse músculo fraco. Você consegue fazer o número 2, você consegue sentar lá e fazer o número 2. Se você faz o número 2, você tem que ter força no seu abdômen, você não tem o transverso do abdômen fraco, certo? Então, o cliente fala, eu tenho as pernas fracas, eu não consigo fazer os exercícios de agachamento, minhas pernas cansam fácil. Elas não estão cansando fácil, não é porque elas são fracas, é porque provavelmente elas estão inibidas, ou, aí é outros termos, fugindo um pouco desses termos, por exemplo, de uma musculatura que tem um controle neural neuromecânico falho, está com dificuldade de recrutar as fibras, mas enfim, a intenção é entender sobre esses termos. E se a pessoa consegue levantar da cadeira, sentar da cadeira, subir uma escada, ela não tem musculatura fraca. Vamos ver esse tipo de caso com clientes dos nossos colegas de profissão, que é os fisioterapeutas. Eles sim vão achar várias pessoas que têm musculaturas fracas por causa de acidentes, né, anomalias, traumas, enfim, tudo isso. Então isso faz muita diferença na hora de prescrever os exercícios. Então, se eu sei sobre isso, fica muito mais fácil de, na hora que você analisar o seu cliente dando uma passada, analisar o seu cliente fazendo uma flexão de tronco, uma flexão de quadril no stiff, enfim, qualquer exercício, você começa a perceber com esses termos aí o que realmente está acontecendo com ele. Quando a gente vai passar esses termos com o pessoal da posturologia, com os cursos de posturologia, com os entendimentos, eles sempre relatam, nossa, fica muito mais fácil de entender. Por isso que eu coloquei sobre posturologia até numa tatuagem, para poder sempre me lembrar de olhar para isso, não olhar só para força mecânica, alongar ou fortalecer. Não, tem muitas outras coisas envolvidas sobre isso aí. Nós vamos falar agora sobre uma forma que chama FNP, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, que é uma das técnicas para fazer um alongamento, para a gente poder trabalhar o alongamento, a flexibilidade e a mobilidade do nosso cliente e tirar essas rigidezes, esses encurtamentos, enfim, ficar mais fácil de falar sobre o termo, mas como nós classificamos, agora nós também temos que dar as ferramentas, né? Então tá, eu sei o que aconteceu com o meu cliente, e agora, daqui para frente, o que eu faço? Nas conversas nossas do Instagram, do Telegram, que nós temos, nós sempre colocamos para o pessoal,
essas são as ferramentas. Eu expliquei o termo, essas são as ferramentas. Agora que vocês sabem trabalhar com essas ferramentas, vai ficar muito mais fácil de vocês conseguirem até ganhar dinheiro, né, pessoal? Que é o intuito da nossa profissão nunca é só por, como é que fala quando a gente, filantropia, né? É isso? Filantropia? Não é só filantropias que nós fazemos para poder ganhar dinheiro. E com a posturologia, com o entendimento sobre isso aqui, você vai ganhar muito dinheiro, você vai entender isso, vai recrutar muito aluno para você. Então nós vamos falar agora sobre FNP. Vou mostrar esse exemplo aqui rapidinho para vocês, que o tempo está um pouquinho curto. Eu tive que tirar um pouquinho desse tempo aqui para poder fazer esse vídeo para vocês aí, mas tem que estar na correria aí para resolver outras coisas. Esse exemplo é muito clássico, acontece muito e eu acho que vai fazer diferença para todos vocês aí entender sobre esse conceito. O que nós vamos fazer? Qual que é a intenção da técnica? Aí vocês vão fazer em outras articulações aí, depois vocês vão tentando. A intenção é, toda vez que a gente pega a perna do cliente assim, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, aí o que acontece? Aqui, ó, aqui vocês já conseguem perceber, ó, que ela teve uma rigidez. Se eu descer a perna dela até 45 graus, olha lá, não tem mais a rigidez não. Ó, vou subindo, olha lá, flexionou, tá vendo? E o que acontece? Pode apoiar aí a perna em mim. O que acontece, pessoal? O que é isso aqui que está acontecendo fisiologicamente dizendo? É o fuso muscular, certo? Ele tem um sinal, joga um sinalzinho aqui dizendo que essa musculatura precisa flexionar para poder diminuir o risco de ter um estiramento muscular. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o OTG, o órgão tendinoso de Golgi, para fazer tipo uma certa... vai driblar o seu cérebro, vai driblar esse sistema. O OTG, ele faz o quê? Põe a musculatura para relaxar. Então é o inverso do fuso muscular. Então o que nós vamos fazer? Vamos acionar o OTG. Só que aí nós vamos dar uma bugada no cérebro do cliente. Então a Natália consegue chegar a perna até nessa posição aqui, ó. Tá vendo, ó? E aqui que começa a apresentar a rigidez, certo? Segura aí para mim, Natália, o bastão. Isso. Segura lá embaixo de tudo. Isso. Deixa ele assim, ó. Só para ele ficar aqui, na posição que ele seria, certo? Então ele tá aqui, ó. Aí o que nós vamos pedir, ó? Eu cheguei nessa posição, ela não consegue ir mais. Se eu for mais, ela vai começar a compensar com essa perna, com o quadril, vai compensar o movimento. Faz força para baixo, empurrando minha perna. Força, força, empurrando meu braço. Força, 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 força. Relaxa a perna de uma vez, relaxa. Ó, já começamos a passar. Vamos lá, de novo. Força, 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 força. Põe pressão, empurra a perna, empurra a perna, empurra a perna, empurra a perna. Vamos lá e joga de novo. Lembrando que estava aqui, ó. Certo? Conseguem perceber, mesmo tendo um pouco de rigidez, ó, olha onde a perna dela chegou. De novo, vamos lá. Força, força, deixa eu sustentar. Força, 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 força. Relaxa, relaxa de uma vez. Isso, ó. Consegue, ó. Olha onde estava a perna dela e olha onde nós conseguimos chegar. Professor, quantas vezes nós devemos fazer isso? Eu faço em média 4, 5 repetições, conto até 8, 10 segundos de descida, fazendo muita força, segurando mesmo a perna dela e depois peço ela para relaxar de uma vez. Relaxa e leva. Eu faço isso 4, 5 vezes no máximo, dessa amplitude, desse movimento, e já passo para outra perna, certo? Não posso ficar fazendo demais, porque as chances de eu colocar uma pressão maior e ultrapassar e forçar a articulação dela pode ser grande. Então, eu vou trabalhando isso em média de 3, 4 vezes por semana. Eu sempre dou intervalozinhos para poder ir trabalhando essas rigidez musculares com os clientes. Claro, eu estou mostrando sobre rigidez,
Se fosse um encurtamento, primeiro nós temos que fazer, como é que chama? Quando a gente passa com o dedo, terapia manual. A gente faz a terapia manual, a gente vai, se fosse na cadeia posterior, a gente iria estar fazendo terapias manuais ali, fazendo alongamentos, trabalho de mobilidade, para depois colocar em prática esse tipo de mecanismo, esse tipo de trabalho. Porque o músculo encurtado, ele já precisa de um pouco mais de retirar aquela tensão, retirar mesmo, dar muita pressão ali para tirar aqueles nódulos que às vezes estão ali, relaxa ele bastante para depois fazer essas técnicas. Do mais, isso é sobre FNP, tá? Isso é uma técnica que nós trabalhamos aqui com posturologia, os nossos clientes. Espero que vocês tenham entendido sobre isso. Como eu disse, o tempo está um pouquinho corrido aqui. Se vocês quiserem mais informações, nós vamos deixar aí embaixo aí sobre os links do WhatsApp, Telegram. O WhatsApp, lembrando que ele não fica aberto por muito tempo, ele fica aberto por períodos, tá? O Telegram já é um negócio que é uma plataforma que nós usamos um pouco mais específica para as pessoas que compram alguns cursos, as pessoas que estão ali engajadas na área VIP, podemos dizer assim. E lá eu já fico, no Telegram eu já fico mais frequente do que no Instagram, por isso que tem períodos que o Instagram tem que ficar fechado, certo? Perdão, o WhatsApp tem que ficar fechado, não o Instagram, o WhatsApp. Aí tem uns links aí embaixo depois, aí depois vocês dão uma olhada direitinho. Esse foi o nosso vídeo sobre rigidez, encurtamentos, inibições e fraquezas musculares, certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Dispensados por hoje.